Fala aí, minha gente, inscreva-se no canal, deixe o seu like, é muito importante para este canal crescer. Eu tenho certeza que você vai gostar e ative, sobretudo, as notificações. A gente vai fazer aqui um pré-jogo, né? E um exercício até do que seria o ideal para o Paulo Souza fazer nessa partida entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, né? Eu já gravei vídeo aqui dizendo que não há a menor condição mais de o Hugo ser titular do gol do Flamengo. Não só pela questão técnica, né? Mas também pela coisa psicológica, né? Um goleiro que não tem mais a menor condição de ser titular do Flamengo. Aliás, eu discuto se teve alguma vez, né? Eu me lembro que quando ele surgiu, muita gente dizia assim, não, escanteiem o Diego Alves, temos o Hugo. Então eu falava, calma, um goleiro muito jovem, que em 2020 fez uma grande partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, segurou as pontas legal e numa sequência de jogos em diante ali, se colocando em evidência. Eu me lembro de um jogo, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que ele pegou até pênalti, tá? Foi um absurdo. Então, mas estava claro, já naquela época, que era um goleiro com algumas deficiências, né? E essas deficiências, à medida que o tempo foi passando, ficaram mais em evidência, né? E o goleiro que foi exposto, vai em Maracanã, durante jogo, antes de jogo, depois de jogo, no aquecimento e tal, e torna-se uma coisa muito cruel com o jogador, né? Dito isso, ora, para que então investir no jogador? Para dar moral? Para não perder o vestiário e tal? Eu acho que é uma história que passa também pelo preparador físico de goleiros, o Paulo Grilo. E aí eu tive uma conversa com o Alex Brito Nogueira, em que ele fala direitinho, né? Peraí, o Paulo Souza, quando eu falo em ambiente, né, se não era hora de preservar o Hugo, então ele fala, e ele me motivou a uma reflexão. Fala, peraí, no gol do Flamengo há um jogador, mas há quem o banque, que é o preparador de goleiros, que é quem mais conhece da posição em todos os que estão ali dentro do clube, né? Que é o Paulo Grilo. E ele fala, Bernardo, antes de o Paulo Souza ficar bem com o grupo, ele tem que ficar bem com a própria comissão técnica, que é quem o acompanha ao longo da trajetória do Paulo Souza. E o ambiente passa também pelo preparador de goleiros, né? Eu falei, putz, eu não tinha pensado nisso. E o Alex Vitor Nogueira, que é técnico português, radicado na Inglaterra, falou assim, ó, já tive situações em que me desentendi com preparador de goleiro, ele falou inclusive, porque ele bancava o goleiro. Eu falava, gente, esse cara está me prejudicando, está prejudicando o time, logo está me prejudicando também. E eu falei, rapaz, não é que é verdade? Então, assim, a questão é muito maior, muito mais ampla do que a defesa do Hugo perante o grupo. É um teste de confiança do Paulo Souza no próprio Paulo Grilo. É muito mais do que isso. Antes de manter um ambiente saudável no grupo de jogadores, ele tem de manter um ambiente saudável na comissão técnica. Olha só que louco isso. Então, o Paulo Souza terá de saber o limite entre a confiança no seu preparador de goleiros e o que é melhor para o time. A liderança dele terá de ser técnica nesse momento. E ele é muito bom de vestiário. A liderança técnica terá de subjugar a liderança carismática. Não é isso? E aí chega o momento de colocar o Matheus Cunha no jogo. Ai, Bernardo, mas o Matheus Cunha é um goleiro muito inexperiente. Como era o Hugo inexperiente naquele momento em que ele foi aproveitado naquele célebre jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, aquele empate por 1-1 em 2020, quando o time do Flamengo estava dizimado pelo coronavírus. E ele tem o benefício da dúvida. Os dois têm o benefício da dúvida. Porque se o Matheus Cunha engole um frango na partida contra o Fluminense, o Paulo Souza vai chegar e falar, eu não tinha como usar o Hugo mais.
Não tinha como fazer isso. E pode jogar a bomba quente no colo do departamento médico. Ele não vai fazer isso é informação, em entrevista coletiva. Mas pode fazer internamente. Falar, peraí, eu tenho 2 goleiros do departamento médico, no DM. O Diego Alves já saiu do departamento médico, mas estava machucado até há pouco tempo. E o Santos, goleiro que foi contratado para resolver esse problema, está lá encostado com uma lesão muscular grave. Então o Paulo Souza podia chegar e falar, escuta, eu coloquei o Matheus Cunha porque não dá mais para colocar o Hugo, isso internamente. E eu tenho um problema com o departamento médico, que não entrega os jogadores, não é isso? Essa é uma questão. Outra questão que vale para a torcida. Fala, escuta, vocês vêm vaiando aqui o jogador sistematicamente, ele vem cometendo falhas. Então eu lancei aqui um jovem porque é a solução que eu tenho. E isso vai ficar muito claro para o torcedor. Um jovem, aliás, o Matheus Cunha, que teve oportunidades no time de cima. Nas primeiras partidas do Flamengo, nas 2 primeiras partidas do Flamengo, no Campeonato Carioca. Então não chega a ser um tiro no escuro. É apenas uma coerência em relação ao aspecto técnico. Um goleiro melhor do que o outro neste momento. Mas o Hugo está voando nos treinamentos. Sim, pode estar. Mas ele vem cometendo falhas sucessivas no time do Flamengo. Eu me lembro, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro, em que ele falha no lance do gol do Nath Fernandes, na Supercopa. E há outras falhas, e milhões de falhas aqui, né? Tem a falha que custou 2 pontos ao Flamengo no jogo contra o Ceará. Tem a falha clamorosa no jogo contra o Sporting Cristal. Tem uma falha também num jogo que era fácil, tal, simples, mas na partida contra a Universidade Católica. Então existe ali uma sequência de falhas. E quem pode pagar esse pato é justamente o Paulo Souza, né? E aí o torcedor do Flamengo não quer saber se, mas peraí, o Paulo Grilo estava falando. Não, quem escala o time é o Paulo Souza. E ele vai ter de bancar por liderança técnica nesse momento, né? Então, assim, o Hugo não tem mais condições. Todos sabemos disso. Paulo Souza quer o mal. O Flamengo é óbvio que não. Então, se ele quer o bem do time, que exerça a liderança técnica e não só a liderança carismática no grupo. Que chegue aos líderes do grupo, para não perder, e falar assim, eu vou ter que barrar o Hugo, porque ele não tem condição mais de jogar. Vale essa reflexão, pessoal. Pensem nisso e pensem também numa forma de proteção a um garoto da base. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.